Oi, gente! Comecei a aula com esses três exemplos do gênero que a gente vai tratar hoje, a charge. A charge é um gênero das artes plásticas, né, das artes visuais, é um desenho, mas que muitas vezes combina a linguagem não verbal da ilustração com a linguagem verbal do texto escrito. Às vezes pode ser só imagética, né, como a charge do jogo da velha. E esses três exemplos demonstram um efeito, um duplo efeito que a charge costuma causar no leitor, que é a diversão e a reflexão. E isso é muito interessante pensar um gênero que consegue fazer isso, porque muitas vezes na nossa cultura a gente divide essas duas coisas. A diversão, o humor, eles não são sérios, eles não podem ser considerados experiências relevantes ou experiências dignas de trabalharmos com temas com problemas sociais, enquanto a reflexão sim, né? A reflexão viria desse patamar mais elevado da cultura. E a charge, ela exige muito do leitor justamente porque ela combina as duas coisas. Existe uma figura de linguagem, que a gente já falou sobre ela várias vezes, a ironia, que ajuda a trabalhar um pouco essa troca do humor para a reflexão. Então, nós vamos ver aqui como o dicionário Aurélio define o significado de ironia. 1. Figura pela qual se faz uso de palavras que são o contrário do que realmente se quer dizer, geralmente para demonstrar humor, irritação ou aborrecimento. Considerada uma das formas mais complexas de expressão literária, é tida não apenas como uma figura de linguagem ou de pensamento, mas um hábito mental, que implica diversas nuances de significados simultâneos ou, ainda, múltiplos significados de uma afirmação ou de um comentário. 2. Zombaria em forma de humor, menos destrutiva que o sarcasmo com que se procura ridicularizar alguém ou algo. Cada uma dessas definições carrega uma questão que eu queria pontuar aqui. Da primeira é essa capacidade da ironia de falar o contrário do que se quer dizer. Então, o leitor atento, o leitor das charges, por exemplo, ele precisa perceber que eu estou falando uma coisa para significar o seu oposto, né? Senão não tem humor. No começo das redes sociais, tinha uma rede social chamada Orkut, que tinha uma comunidade, existiam comunidades nessas redes, e uma delas chamava assim: o problema da ironia é que se os outros não entendem, o idiota fica sendo você. Então, é a verdade, né? Se um leitor não entende a charge, ele pode achar o chargista agressivo, como no exemplo que eu vou mostrar agora. Quem não entende a crítica social contida aí, né, quem não percebe essa capacidade da ironia de falar o contrário, não vai entender que a crítica do chargista é as pessoas que se recusam a ver a realidade, né, e falam que a realidade é o fake. A outra questão, né, o significado 2 do dicionário Aurélio, era a ideia de zombaria. Então, uma liberdade e também uma coragem do chargista de fazer piada de alguém, de colocar sua posição e de criticar alguém. Muitas vezes, na nossa cultura, os políticos, né? Nesse caso, o leitor tem que ficar tranquilo, aceitar o fato de que o chargista tá rindo do Trump, né, chamando de tico e teco o cérebro dele. Uma última característica da charge que eu queria destacar é o fato dela circular normalmente em jornais, em veículos jornalísticos e por isso tratar de temas da atualidade. Então, a charge exige do leitor também, porque ele precisa de estar acompanhando o que está acontecendo no mundo, no país. Senão, se ele não sabe que o Trump está querendo barrar o TikTok nos Estados Unidos, ele não entendeu a piada mesmo, né? Então, tem essa característica também. Se a gente lê uma charge de 2016, a chance de nós não entendermos mais é grande, porque a gente já esqueceu o que aconteceu lá. O que estava acontecendo na eleição dos Estados Unidos, por exemplo, o que estava acontecendo aqui no Brasil. Essa charge, é preciso entender o contexto da cloroquina, é preciso entender essa referência ao capitão, ao quebrando galho. Quem não entende, ou daqui a uns anos, quando nós nos esquecermos desses detalhes, a charge para de fazer sentido, né? Todas as charges que eu mostrei aqui são do mesmo chargista daqui de BH, o nome dele é Duque, e nós dois batemos um papo, que é a segunda parte dessa aula. Gostaria de compartilhar com vocês, foi super legal, super agradeço o Duque por isso. Então, Duque, muito obrigada. Duque que você fala ou Duque, igual em inglês? Falei em É inglês. Duque mesmo, Duque Duque. mesmo, desculpa. Muito obrigada por vir conversar com a gente, com o pessoal do Cefet. Eu vou gravar o vídeo, mas dependendo do que a gente debater depois, posso propor para os meninos outras formas de entrar em contato com você.
mesmo que seja deixando comentários no site do Tempo, né? Mas muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado. É um prazer muito grande ter essa oportunidade de falar para os alunos, conversar com você e poder contribuir um pouquinho com esse momento aí de tantas incertezas, né? Obrigada. Então, a primeira pergunta, eu queria saber como você percebe o seu ofício, assim, esse trabalho de chargista. Aí eu queria saber, na sua experiência, se a charge está sempre ligada ao jornal, se você faz charges que circulam em outros ambientes também. E aí, dentro do jornal, qual que é o papel do chargista? Assim, é também informar? Já vai para um papel mais crítico? Como você percebe? Bom, a charge ela nasceu ligada à imprensa, ao jornalismo impresso, né? E ela sempre nasceu, e ela já nasceu com esse objetivo de crítica social política social. Então, desde os primeiros jornais, desde as primeiras charges da história, que foi ali na França por volta de 1830, os primeiros jornais impressos que tinham o objetivo de informar a população, manter a população atenta ao que estava acontecendo no meio político e social. E as charges já nasceram com esse papel de tratar a informação e a notícia e a crítica de uma forma bem humorada. Então, a caricatura ela já veio ali, porque foi uma época, 1830, era uma época da arte clássica ainda, né? A caricatura ela ainda não era vista como uma arte no mesmo padrão da arte clássica, dos retratos, né, das pinturas. Então, ela nasceu com esse tom humorístico. Uma dica aí para os alunos pesquisarem, um artista chamado Honoré Daumier, que é um dos primeiros grandes chargistas. Ele era artista plástico também, gravurista, e um dos primeiros grandes chargistas aí da história. Então, assim, é indissociável o papel da charge dentro da imprensa. A charge, ela, desde o início, ela nunca foi um tipo de arte isolada. Então, ela sempre esteve dentro do jornalismo. Por quê? Porque ela trata de assuntos que são importantes para a sociedade. Então, são fatos. Então, não é uma história em quadrinho onde eu invento um herói que não tem nada a ver com a realidade nossa, de um outro universo, ou um personagem, por exemplo, eu humanizo um gato, um rato, por exemplo. Então, a charge ela é factual. Então, ela nasceu, e você só consegue entender uma charge se você conhecer o fato, baseada num fato que aconteceu com pessoas e com figuras também importantes, né? Então, um fato que tenha acontecido com uma pessoa desconhecida, a não ser que o fato em si seja muito relevante, mas ele não é um tema para uma charge. Normalmente são políticos, são artistas, são celebridades, que são temas das caricaturas e das charges. Então, o papel do chargista sempre foi, de certa maneira, uma crônica desenhada. Sempre foi produzir uma crônica desenhada. Então, da mesma forma que dentro do jornal impresso existem os cronistas de opinião que observam o fato, né? Porque é importante separar o jornalismo. Né? O jornalismo é você relatar um fato, né? Documentar um assunto e depois você ter uma opinião sobre aquele assunto. Uma opinião sobre o assunto em si, sobre as consequências que ele produz na sociedade também. Então, o chargista foi um cara que sempre teve a oportunidade de fazer isso, porém de uma forma desenhada. Em vez de você escrever um texto, uma crônica sobre um determinado assunto, você faz isso de uma forma desenhada e com o elemento do humor para se tornar mais fácil e mais palatável. Uma coisa que é importante ressaltar é por que a utilidade do desenho e da charge desde o início. Porque poucas pessoas, na verdade, tinham acesso à leitura, né? Então, mesmo na França, em 1830, poucas pessoas tinham condições de pegar um jornal e ler. E a charge ela já tinha essa responsabilidade de conseguir traduzir ali um assunto numa imagem, onde facilita a percepção de todo mundo, praticamente, desde criança a adulto, desde pessoas letradas a iletradas. Então, e hoje ela ainda tem esse papel, né?
Nossa, excelente resposta, uma aula mesmo, obrigada. E eu nunca tinha lido essa conexão entre a charge e a crônica. É super interessante mesmo, dá até uma continuidade do trabalho mesmo. Aí a segunda pergunta, falando dessa questão do factual, né, e desse papel também que você falou, informativo, com humor, combinar tanta coisa num texto de uma imagem, né, é difícil, me parece dificílimo. Mas um tema que você está trabalhando desde fevereiro, eu acho, é a questão do coronavírus, né? E aí eu queria saber para você como foi essa percepção da seriedade desse tema. Eu te contei, né, que a última aula eu tinha preparado uma aula no sábado, 14 de março, que eu daria ela no dia 16. No dia 16, a escola, no domingo até, falaram que a escola fechava, essa aula nunca foi dada. Então é legal voltar agora com esse tema. Mas nessa aula do dia 14 eu já levei um monte de charge sua. Tinha uma bem do comecinho que era alguém se afogando e a pessoa passando álcool gel antes de resgatá-la, né? Então, Uhum. como foi essa percepção e como você observa esses 6, 8 meses de charge sobre coronavírus? Que história está sendo contada aí por você? Assim, é um tema que, do ponto de vista do chargista ou do cronista, ele é um tema, vamos dizer assim, é algo que para a sociedade, para todos nós, é uma coisa ruim no ponto de vista dos efeitos que ela tem produzido, da perda de vidas, da saúde pública, dos problemas econômicos. Mas como matéria-prima para chargista e para um cronista, ela é um prato cheio no sentido de que é um tema relevante para toda, eu diria, toda a humanidade, na verdade. Então, não tem ninguém no mundo que não esteja afetado por essa pandemia. Uns mais, outros menos. Uns de alguma determinada forma, outros de uma outra forma, né? Mas todos nós estamos tendo. Então, do ponto de vista da charge, como uma matéria-prima que todos reconheçam, porque muitas das vezes eu produzo uma charge, por exemplo, sobre carga tributária. Vou chutar um assunto aqui. É um assunto que ele tem mais relevância para uns e menos para outros. Para outras pessoas talvez até passe despercebido. Então, a gente sabe que é um assunto que é importante, mas tem muita gente que é ignorante no sentido de ignorar, de não saber esse assunto. Então, essa charge ela não tem uma abrangência e ela não consegue, talvez, alcançar tantas pessoas exatamente porque é um tema um pouco selecionado. Já a pandemia, não. A pandemia é um assunto que você aborda de tantas maneiras, então você tem desde da parte mais leve, vamos dizer assim, que é ironizar, uma brincadeira da quarentena, de você não poder sair na rua, então você consegue tanto trabalhar de uma maneira leve, uma maneira que as pessoas até conforte, né, que fique passe uma mensagem de alegre, né, de você conseguir aceitar, de levar bem esse momento, como também trata de uma forma com grande indignação, com muita preocupação, até com raiva mesmo e com tristeza. Então você consegue dentro desse tema ter todas essas nuances, né? Então ter todos esses lados, ter todos esses ângulos. Então durante todo esse tempo, desde o início da pandemia, então como você citou essa charge, por exemplo, de alguém passando álcool em gel antes de salvar uma pessoa, então essa é uma charge leve, né, tranquila. Então, tipo assim, que brinca com uma situação, né, do uso do álcool em gel, que todo mundo naquela coisa de ter que usar o tempo inteiro. Então, nas mínimas situações, mesmo numa situação aparentemente hipotética e impossível de acontecer, a pessoa se preocupando com álcool em gel até na hora de salvar alguém. Então, assim, essa é uma forma leve, né, de tratar desse assunto. E tem as outras formas, que aí quando você aborda uma crítica política, uma autoridade política que nesse tempo inteiro tem demonstrado a sua falta de empatia com as mortes, a sua irresponsabilidade na forma de conduzir uma coisa tão séria,
né, um assunto tão sério que é a saúde das pessoas. Então, uma pessoa que trata de uma forma tão desumana, e aí você consegue não, é necessário que você coloque ali nessa charge toda a sua indignação, toda a sua revolta, toda a sua crítica. Então, assim, então eu já devo ter feito, eu não sei, talvez eu até pudesse fazer, após esse momento, selecionar todas as charges envolvendo ali a pandemia para eu ter depois um diagnóstico, que talvez eu mesmo fique surpreso com o que eu vou ver, mas eu acho que a sua pergunta me traz uma reflexão interessante para o que eu faça após esse momento de pandemia, reunir todas as charges que eu fiz sobre esse assunto e, de repente, até, quem sabe, lançar um livro e eu vou ter ali uma coletânea e poder olhar e, de repente, até isso se transforma numa parte ali da história sendo contada por um ponto de vista, né? Eu acho que seria um trabalho excelente mesmo, porque há uma narrativa, né? São textos fragmentados, mas como eles vão acompanhando o dia a dia, né? Isso que você falou, de um começo mais leve, ainda assim, sempre com a preocupação social, né? Eu lembro uma do começo também, que era, e quem mora na rua, como faz na quarentena? Sim, Até sim. o momento mesmo do assombro com a morte, né? Que não faria tanto sentido lá no começo, né? Esses números crescendo, então é bem impactante. Aí também, um pouco próximo disso, você falou muito desse seu lugar marcadamente político, né? De expressar sua indignação e sua revolta com algumas situações, mas diferentes situações são vistas por pessoas de formas diferentes, né? Acho que no Brasil isso está bem claro, assim. E há alguns pontos, por exemplo, o cruzeirense te ver rindo do Cruzeiro, não tem problema. Mas como é para você a recepção das charges e de algumas charges em que você manifesta isso que você falou, uma indignação, uma posição ideológica, né? Não político no sentido de partido, claro, mas uma posição ideológica mais marcada. Como isso é recebido? É, você praticamente resumiu a minha resposta, porque é muito importante falar isso que você acabou de colocar, porque quando você parte do princípio de que a charge é uma crônica, é uma opinião de alguém de uma forma desenhada, essa opinião ela traz toda a parcialidade do autor. Toda charge política ela é parcial. Não existe imparcialidade numa opinião política, né? Eu tenho falado muito nas minhas lives que ninguém acorda às 6 horas da manhã de esquerda e vai dormir meia-noite de direita. Você é o que é durante todo esse tempo. E, na verdade, nós hoje somos a construção desde o início da nossa vida, né? Desde o nosso nascimento, das nossas experiências, de tudo aquilo que a gente viu, de onde a gente vem. Então, assim, isso tudo marca a sua posição diante da vida, a sua visão diante da vida. E quando você vai produzir um trabalho opinativo, é óbvio que toda essa carga de experiência que você tem, ela vai se manifestar no seu trabalho. Então, e você fez um paralelo excelente aí agora do cruzeirense, que eu vou falar um pouquinho depois, do cruzeirense e do atleticano, a diferença da charge esportiva e da charge política. E a charge, por quê? A charge política, como ela é uma charge opinativa, ela traz a visão do autor. E ela, diferentemente da charge esportiva, que é uma charge descritiva, ela não é uma charge opinativa. Mas eu vou entrar nesse detalhe depois. E só para colocar aqui, quando todas essas charges que a gente vem produzindo sobre esse tema, ele obviamente traz o meu posicionamento, não só o meu posicionamento político, mas o posicionamento, porque esse é um tema que extrapola a questão política, né? É uma questão humana. Tanto é que você vê, por exemplo, o comportamento de governadores de diferentes campos ideológicos nesse momento. Tem governador de esquerda, governador de direita, de centro, mas todos estão caminhando na mesma direção no trato com a pandemia. Então, a pandemia é um tema que extrapola muito a questão política. Aliás, ela é uma questão humana, né? Uma questão de saúde, e isso não tem se é esquerda ou se é direita. Infelizmente, a única autoridade no Brasil a fazer isso
é o presidente da República, que desmerece a pandemia, que desde o início tenta diminuir, né? E, na verdade, ele é que tem politizado uma situação que nunca deveria ser politizada, né? Você politizar uma situação tão séria como essa é um absurdo que eu acho que nós estamos no meio do acontecimento, mas daqui a 5, 6, 10 anos nós vamos olhar para trás enquanto sociedade e perceber o quanto absurdo é esse momento que a gente está vivendo. Na verdade, o quanto absurdo é o comportamento de uma figura política como o presidente da República nesse momento, né? Eu acho que a gente ainda não vai conseguir ver isso agora porque nós estamos no meio desse turbilhão. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que será uma das páginas mais vergonhosas da nossa história ter à frente de um país uma figura, desculpa o termo, mas tão abjeta no sentido de conduzir, de tratar a vida e a sociedade e a vida humana que está acima de tudo, né? Então, é óbvio que no sentido de quando a Charge ela critica a postura de determinadas figuras políticas, aí ela tem o traço político. Mas, de uma forma geral, o trabalho na pandemia e em outros assuntos, né, do cotidiano, ele traz, obviamente, ali a minha posição enquanto ser humano, mas, acima de tudo, nessa questão não existe... Muitas das vezes a Charge ela extrapola, né? Ela vai não só a questão política em si, mas aquilo que diz respeito a todos os seres humanos. Só para encerrar, desculpa. A questão da charge esportiva, quando eu falo que ela é descritiva, que ela não é opinativa, porque a charge esportiva eu consigo ser imparcial, mesmo tendo meu lado pessoal torcendo para um time A ou B, ela consegue ser imparcial porque eu apenas retrato uma situação de forma cômica. Então, por exemplo, eu fiz milhares de charges zoando o Atlético quando ele caiu para a Série B. E agora eu consigo produzir várias charges, milhares de charges com o Cruzeiro caindo para a Série B. Porque o meu olhar nesse momento não é um olhar opinativo. Eu estou descrevendo uma situação, e tanto uma situação de um contexto mais amplo do time, como um contexto de jogo, por exemplo, né? Então, um jogo, por exemplo, tem apenas 3 resultados, né? Ou ganha, ou empata, ou perde. E numa competição, ou o time se classifica ou não classifica. Então, assim, isso é descritivo. Você apenas está vendo uma situação e desenhando ali de uma forma cômica. Então, isso independe do time. Então, se o desclassificado é o Atlético, se é o Cruzeiro, se é o América, quem caiu para a Série B foi o Cruzeiro, o América ou o Atlético. Enfim, isso para mim não tem relevância. O que tem relevância para mim é o assunto, que é o mote da piada. Excelente resposta. E também, como acho que você falou um pouco, né, na pandemia há uma grande parte descritiva também, né? Uma grande parte das suas charlas que estão falando dessa situação humana e não política, né? Do medo, da quarentena, do isolamento, do estresse que isso tudo causa, né? Então, a última pergunta, só para fecharmos, eu queria ficar conversando um tempão, mas conheço meu eleitorado, eles não assistem tanto tempo assim. A função do chargista, você faz isso maravilhosamente, ela é dificílima, porque ela é ao mesmo tempo artística e proletária, né? Todo dia você tem que bater cartão lá com a sua charge, que é uma obra de inspiração. Então, como que você faz, assim? Como você organiza para ter inspiração todo dia? E que eu tenho vários alunos que desenham quadrinhos. Que dica você daria, assim, para alguém que quisesse começar a produzir charges também? Bom, primeiro falando um pouco da minha rotina, né? Eu ainda trabalho para 2 jornais impressos e um portal, então eu produzo 3 charges diárias, o que parece ser fácil, mas não é. 3 charges diárias é muita coisa, o que a gente queima de neurônio, de fosfato, é muita coisa. Então, na verdade, assim, o que é 90% da charge, talvez, é a ideia. Então, é aí que eu gasto maior tempo e energia. O desenhar, eu até posso mostrar aqui agora a charge que eu acabei de fazer, o desenho, até que eu vou tirar do meu scanner. Então, por exemplo, aqui
A charge que vai sair amanhã. Ah, deixa eu colocar o texto aqui, porque às vezes o texto eu coloco. Então, eu vou escrever aqui a charge que vai sair amanhã. Então, eu desenho aqui. É uma charge sobre pandemia, né? Obviamente. Então, essa aqui é a minha charge de amanhã. Muito bom. Então, assim, eu desenho uma folha assim normal, usando essas canetas aqui comum. Olha que E legal, não aí, sabia. acabei de colocar, tirei ela do forno aqui, né? Eu utilizo um programa chamado Photoshop, mas existem vários programas de edição de imagens. Eu escaneio, coloco cor e o texto. Né? No caso que vocês viram o desenho, o texto eu coloquei aqui agora só para o pessoal ver a charge aí. Mas, então, assim, isso aqui, esse processo é muito rápido. Esse desenho aqui, eu faço com 5 minutos, mais ou menos. Deixo ele pronto, colorido, no tamanho certinho, pronto para enviar para o jornal. Agora, a ideia, pensar, a concepção disso aqui é muito difícil. Né? Então, todos os dias, produzir 3 charges queima muito fosfato, assim, equivale. Outro dia eu até vi uma pesquisa sobre isso, que pensar o ato criativo, ele corresponde a uma caminhada de 20 ou a uma caminhada de 5 quilômetros, mais ou menos, sabe? Então eu caminho 15 quilômetros todos os dias na minha mente aqui, né? Mas, enfim, então, assim, eu tenho essa demanda ainda. A criatividade é uma coisa que eu sempre cito também nos bate-papos e nas palestras. Eu gosto muito de uma frase do Enfield, que foi um dos maiores chargistas brasileiros, e que diz que a criatividade é um cachorro bravo correndo atrás de você. Muitas das vezes é a pressão, né, o horário, o deadline, que é um termo usado no jornal para queimar a página, né, que o jornal impresso ele tem um horário para fechar, para ser enviado para a gráfica, para ser impresso, então tem todo um trabalho. Então, muitas das vezes é a pressão de fazer a charge com que faça com que saia, assim, sabe? Talvez se eu tivesse uma semana para fazer uma charge, certamente eu produziria no 7º dia, faltando meia hora, sabe? Mas Os a outros... semana inteira você ia ficar trabalhando nela, né? Sim, mas às vezes o cérebro relaxa também, sabe? Eu acho que a pressão também da criação, ela, ela, ela ajuda muito, sabe? Você ter um direcionamento, olha, você precisa até determinado dia, determinada hora entregar uma charge. Vai chegando perto, vai batendo um desespero e aí sai, produz. Enfim. Então, assim, isso é até uma dica também para quem quer iniciar, ter uma disciplina, né? Assim, para quem quer escrever, treinar, um ensaio, assim, olha, eu tenho todos os dias eu vou fazer uma charge. Não pode deixar muito assim, eu vou fazer uma charge e ficar enrolando, 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 senão ela nunca sai. Essa ideia do artista que no alto de uma montanha, cheio de pássaros, uma natureza linda, com a musa inspiradora, ali é uma ideia muito romântica e ela, em 99,9%, não corresponde à realidade. A maior parte das criações artísticas, e as mais belas e as mais importantes da humanidade, de todas elas, dentre a escultura, a pintura, a música, elas foram produzidas em momentos em que o artista, muitas das vezes, estava vivendo um caos. Ou um caos externo, ou um caos interno. Muitas das obras mais geniais da humanidade foram produzidas enquanto os artistas estavam, muitas das vezes, tristes, decepcionados, revoltados. Então, essa ideia de felicidade, na verdade, ela até, ou de um cenário perfeito, né? Quase que um paraíso, uma cachoeira, pássaros voando, flores, uma grama verdinha, isso ela é completamente dissociada, não digo completamente, né? Mas ela normalmente não é o padrão de uma criação artística, né? Seja em qualquer campo. Então, assim, a dica que eu daria, né, obviamente, para quem quer ser chargista, porque a charge ela também reúne outros elementos que não é só o saber desenhar, não é só saber contar piada, é também um saber comunicar e ter muita informação. Então,
estar muito bem informado, formar bem a sua opinião sobre um determinado assunto, para que você consiga emitir a sua opinião de uma forma desenhada, pode ser também de uma forma escrita, por que não? Mas para que você consiga emitir a sua opinião de uma forma mais, digamos, coerente com aquilo que você realmente pensa. Porque o meu processo artístico, ele funciona mais ou menos assim. Então, você tem ali um tema, você sente, né? Você tem um termômetro do que está acontecendo na sociedade, de um assunto que está sendo discutido, de um fato que está sendo muito relevante, ou muitas das vezes um sentimento que você consegue perceber em muitas pessoas. E aí você forma a sua opinião sobre esse determinado assunto, sobre esse fato. Então, por exemplo, eu acho que a carga tributária, a reforma tributária é boa para o país. Eu acho que a reforma tributária é ruim. Então, você primeiro forma a sua opinião. Depois que você vai fazer um desenho, produzir uma charge ou escrever um texto que confirme ou que afirme isso que você está pensando, né? E para isso você precisa primeiro estar muito bem informado, né? E só depois de você ter a sua opinião, então, por exemplo, eu acho que a reforma tributária é ruim. Ok, como que eu vou expressar isso de uma forma, com um desenho, de uma forma irônica? E aí você começa a buscar elementos, metáforas, uma série de recursos para conseguir dizer essa opinião que você formou por leitura, por textos e por uma série de outras fontes, você conseguir fazer um desenho que expressa a sua opinião. Então, basicamente, o processo do chargista é esse. E a dica que eu daria, desenhar muito, ler muito, ver muita coisa, porque eu vou dizer uma outra frase aqui de um grande artista, de um gênio da humanidade, que é Da Vinci, que ele sempre dizia que a gente não desenha com as mãos, a gente desenha com os olhos, que o olhar é que faz a diferença no momento de você traduzir uma informação visual que ela é tridimensional, né, que é a realidade, para um papel que é bidimensional. Então, como é que você consegue observar algo que é em 3 dimensões, que tem diversas nuances, e consegue levar aquilo para um papel que é apenas 2 dimensões, né? O papel é isso aqui, uma coisa fina. Mas, ao mesmo tempo, aqui você consegue... O meu desenho é um desenho muito simples, né? Claro, que é uma charge, e a charge ela tem essa comunicação visual mais simples, até para facilitar a leitura. Então, por exemplo, esses prédios, a gente sabe que eles estão ao fundo. Esse apartamento está em primeiro plano. Esse elefante está no plano médio, entre os prédios e essa janela. Então, como que você consegue, num papel que são fininho, né, 2 dimensões, ter essa percepção de profundidade e construir isso? Com o olhar, educando o olhar. Então, vendo muita obra de arte, lendo muito, então passa por esse caminho. Muito obrigada. Acho que é uma dica que vale para quem quer ser artista, para quem quer ser cidadão, para quem quer trabalhar em qualquer coisa, né? Essa questão de... Mas para o chargista, você falou isso do tri para bidimensionalidade, e também eu fiquei pensando passar da opinião para a imagem, né? Que é uma coisa que você faz maravilhosamente bem. Então, acho que é isso. Muito obrigada mesmo por essa conversa. Foi muito enriquecedora, além de tudo que essas perguntas poderiam esperar por elas mesmas. Parabéns pelo trabalho, obrigada por esse trabalho de conscientização também. Espero que a gente tenha outras oportunidades também de conversar, porque foi muito bacana. Com certeza. Eu te agradeço muito a oportunidade, Fernanda. Queria mandar um abraço aí para todos os professores que são heróis nesse momento, que estão no mesmo barco que a gente aí, que os alunos descobrindo o mundo novo, os professores também estão descobrindo, na verdade, toda a sociedade. Parabenizar primeiramente vocês, né, por esse momento tão importante. Vocês estão sendo tão importantes, né, para os alunos de uma forma em geral. Agradecer e mandar um grande abraço aí para os alunos, para os diretores, para todo mundo. E fico às ordens aí. Quem sabe, tomara que esse momento, que logo, logo a gente tenhamos uma vacina
e a gente tente voltar ao normal, apesar de que o novo normal, como essa brincadeira que eu Ser achava, um elefante voando. talvez nunca seja mais o novo normal, mas quando pudermos aí ter uma oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente, me coloco disponível e, sintam-se à vontade para outros convites, né, para outras lives, do que for necessário. Se eu puder ajudar e contribuir, será um enorme prazer. Muitíssimo obrigada e o prazer é todo nosso dessa conversa também. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Um grande abraço. Tchau. Outro.